Olá, bem-vindos ao canal Flávio N. Pereira, onde estamos postando vídeos a respeito de dois assuntos: introdução a processos químicos e projeto de processos químicos. Dentro desses assuntos, hoje a aula vai se referir a balanço de energia e mais especificamente em termos de evaporadores. Vamos exemplificar os balanços de energia com evaporação, sistema de evaporação. Nos nossos vídeos, nós estamos fazendo em duas partes. A introdução a processos químicos, estamos na aula 4, estamos chamando de aula. Aula 1, introdução, aula 2, balanço de massa sem reação, aula 3, balanço de massa com reação, e hoje temos a aula 4, que é balanço de energia, e vamos exemplificar com evaporadores. É isso que está na parte esquerda. Na parte direita, em azul, temos projeto de processos químicos, onde fizemos dois vídeos, o de fluxograma de processos, dos PNIDs, e a parte 2 de tubulação. Estamos chamando de parte esse item de projetos de processos químicos. Muito bem, vamos então à aula 4 de hoje, balanço de energia em evaporadores. Bom, para fazer um balanço de energia, nós temos um equipamento, temos as correntes que entram e as correntes que saem. Pode ser uma que entra, três que saem, duas que saem, uma que entra, cinco que entra, não importa a quantidade. Muito bem, eu tenho nesse exemplo aqui M1 e M2 entrando e M3, M4 e M5 saindo, são as vazões mássicas. Então, no balanço de massa, eu tenho M1 mais M2, que está entrando no equipamento, igual a M3 mais M4 mais M5, a saída do equipamento. Muito bem, quando a gente passa para fazer balanço de energia, eu tenho que ter as entalpias de cada corrente. Então, na M1 eu tenho que ver qual que é a entalpia dessa corrente H1. Na M2 eu tenho que ter a entalpia H2. E assim por diante, M3H3, M4H4, M5H5. Eu tenho que ter essas entalpias. Por quê? Quando eu fizer balanço de energia, eu vou fazer assim: a vazão, a somatória das vazões vezes a entalpia que estão saindo, menos a somatória das vazões vezes a entalpia que está entrando na corrente que entra, é igual ao calor trocado, seguindo a primeira lei da termodinâmica. Então eu tenho Q, o calor Q, que é adicionado ou retirado do equipamento, é a somatória das vazões vezes a entalpia de cada corrente que sai, menos a somatória das vazões vezes a entalpia de cada corrente que está entrando. É isso que diz a primeira lei. Não tenho trabalho, não tenho eixo nenhum aqui, então é simples o balanço de massa e o balanço de energia. Agora, como é que eu acho esse valor de H? Meu Deus, como é que eu acho o H? O H eu posso encontrar de duas formas. Primeiro em tabelas, porque já existem tabelas, por exemplo, a vapor d'água para amônia, para R134A, isso já tem tabelado público na internet. Agora, se for de um produto que eu não tenho em tabelas, então eu tenho que calcular a entalpia. E como é que eu calculo a entalpia? É a integral de CPDT. Né? Então, o polinômio do calor específico do produto eu tenho. Então, se eu não tiver, eu vou procurar nas tabelas que eu tenho o calor específico da forma de um polinômio, A mais BT mais CT quadrado, assim por diante. Eu vou integrar isso da temperatura de referência até a temperatura da corrente T. Então, eu tenho essa temperatura de referência sob o valor de zero, quando não tenho reações. Então, no nosso caso aqui, um equipamento qualquer que não seja reator, eu vou integrar de zero até a temperatura que está a corrente. Por exemplo, se o equipamento está a 50 graus Celsius, o equipamento, lá dentro do equipamento do processo, então eu vou fazer a integral da corrente 5, por exemplo, do calor específico desse produto que está saindo na corrente 5, eu vou integrar o polinômio A mais BT de zero até a temperatura que está a corrente 5, que é a mesma temperatura que está o equipamento, o produto dentro do equipamento. Então, no processo, as correntes de processo são M1, M2, M3, M4 e M5. Essa corrente Q, que faz o aquecimento, é o vapor de aquecimento ou água de resfriamento, ela não entra nesse balanço de energia, não entra. Vai entrar depois, no outro item, uma segunda pergunta que a gente pode fazer, que seria qual é a quantidade de vazão mássica de vapor ou de vazão mássica de água que está servindo ou para aquecimento ou para resfriamento do equipamento. Mas nesse balanço de energia do processo, essa corrente em azul, que aí não entra. Vamos ver então. Os evaporadores, para que servem? Quase tudo quanto é empresa
de industrial tem evaporador. Por exemplo, eu tenho aqui um suco de uva, um suco de laranja, passa por processo de evaporação. Um shampoo, um concentrador de solução passa por um processo. Os molhos de tomate servem para alimentação, também passa por uma evaporação. A soda cáustica, NaOH ou KOH, ou seja, muitos processos industriais aplicam sistemas de evaporação, perfeito? Então agora a gente vai ver quais são os tipos de evaporadores que existem e como é que ele trabalha. Então, os tipos de evaporador, nós temos circulação natural, nós temos circulação forçada e temos circulação em filme. Esse de circulação natural, normalmente, você utiliza para produtos que são muito voláteis. Então, você coloca ele em dois tipos de equipamento, um chamado Still Pot e outro Short Tube. Então, você tem uma mistura de produtos onde eles são voláteis, tem produto muito volátil. Então, naturalmente, você coloca no recipiente, faz um aquecimento e existe a evaporação de um dos produtos naturalmente. Existe outro tipo que é circulação forçada, que não, eu tenho que colocar uma bomba para mandar o produto para o equipamento, eu tenho que forçar a bomba que alimenta o evaporador. E os longos filmes, os de circulação em filme, os longos tubos, eles têm como se fosse uma cachoeirinha assim, que vai caindo, formando um filme ao longo do tubo. E para que serve esse equipamento? Esse é mais usado para resíduos. Então você tem um resíduo muito viscoso, por exemplo, então você fica derrubando ele num filme dentro de um tubo assim, para ir nas paredes formando as bolinhas, né? E essa bolinha pode ir para baixo ou pode ir para cima. Se for para cima é climbing ou rising film, e se for para baixo é um falling film, um filme caindo para baixo. E temos também os trocadores horizontal film, que é um evaporador horizontal. Então, todo tipo de evaporador, você tem primeiro uma câmara que é um trocador de calor e depois um pote separador. Então, é um conjunto formado por dois equipamentos mecânicos, o trocador de calor e o pote separador. Tanto circulação natural, quanto circulação forçada, quanto circulação em filme. Então, vamos ver esses três tipos, como é que ele funciona na realidade. Bom, primeiro, o Still Pot. O Still Pot, esse à esquerda, aí nós temos uma alimentação num tanque e nós temos uma jaqueta. Vapor de aquecimento é usado e você sai o condensado, isso que está em azul aí. Nesse Still Pot o produto é volátil, então o volátil ele sai facilmente na mistura líquida. Então você sai, ele vai para o topo, esse vapor que sai desse Still Pot é chamado vapor recuperado. Então o recuperado é o vapor que sai da evaporação do processo. E o vapor de aquecimento é o que serve como meio de aquecimento, ou seja, é o vapor que vem lá da caldeira, que ele entra na jaqueta e sai como condensado. Agora, o vapor recuperado não, ele sai da corrente de processo. Uma parte da corrente de alimentação sai aí como vapor e a outra como produto concentrado no fundo. Então, a alimentação, F normalmente, vai ser igual ao vapor recuperado lá em cima, em vermelho, mais o produto concentrado lá no fundo. Esse é o Still Pot. Mais aqui em cima à direita nós temos o Short Tube. O Short Tube já é uma composição, não é jaqueta, é um conjunto de tubos, já é como se fosse um feixe tubular dentro de um pote separador. Então nós temos a alimentação nesse pote separador, tem um feixe tubular dentro do equipamento, onde tem desse feixe o vapor de aquecimento. Sai condensado do vapor de aquecimento, que está em azul, e eu tenho alimentação, por exemplo, F, saindo o produto concentrado no fundo e o vapor recuperado lá em cima. Também usado para produtos voláteis, você coloca a alimentação dentro do equipamento e começa a sair as bolinhas de vapor recuperado. Vapor recuperado no topo e produto concentrado são partes do processo, então eles entram no balanço de energia. Normalmente o Short Tube ele tem um diâmetro de tubo de 40 milímetros, o comprimento vai de 1 a 2 metros, por exemplo 1 metro é comum, e tem um coeficiente global de troca de entre 1.100 e 2.800 watt metro quadrado Kelvin, esses tubos verticais, perfeito? Então esse é o comum do Short Tube. Esses são os de circulação natural, produtos voláteis. Nós temos agora o de circulação forçada, que é a maior quantidade existente no parque industrial.
Eu tenho uma bomba, lá embaixo, ó, uma bomba, ou seja, o produto é alimentado lá por baixo por uma bomba, e você tem o trocador de calor aqui, onde o feixe de tubos e o vapor de aquecimento. O produto não é tão volátil assim, então você precisa forçar o produto para dentro do trocador, tem uma quantidade de tubos maior do que o short tube, e aí você, nas paredes do tubo, você começa a formar as bolinhas, né, na troca de calor. Aí o produto sai uma mistura no topo de líquido e bolha de vapor, e você tem na ponta, olha na ponta, um estreitamento, né? Um estreitamento para provocar justamente um flash ali. Ali tem um bocalzinho que se estreita, formando um jato, né? Nesse jato tem uma vaporização também. Então é importante você ter essa redução de diâmetro lá na ponta, para provocar esse flashamento, onde as bolhas de vapor vão subir como vapor recuperado e o produto concentrado vai ficar no fundo. Então, nós temos o trocador de calor, primeiramente, e depois o pote separador de líquido vapor. Então, mas o fato importante é que tem que ter aquele estreitamento no back, na ponta ali, para provocar um flashamento ali no biquinho da alimentação do pote separador. Então, essa é a circulação forçada. Já que você tem uma bomba, você pressuriza, tem a pressão, e na ponta, no bico, você tem o flashamento. Agora o falling film, ou depois o rising film, ou o climbing film. Nós temos os tubos longos, e para que usa esse produto? Esse daqui já é usado, veja em azul aqui em cima, nós formamos um nívelzinho de líquido em cima do tubo e cai como se fosse uma cachoeirinha nas paredes do tubo, formando um filme ao redor do tubo, né? Então, o que acontece? Nas paredes do tubo vai formando as bolinhas, essas bolinhas, e o produto é muito viscoso, é pesado, a gente chama de óleo pesado, um resíduo, fundo de torre, por exemplo, fundo de coluna. Então, ele arrasta as bolinhas para baixo. Então, vai o produto junto com as bolinhas vão lá para baixo. E a hora que chega lá embaixo, você tem uma mistura lá no fundo de líquido e vapor, né? O vapor, na sua grande quantidade, vai para aquele pote separador e você tem duas saídas aí, o produto concentrado tanto no equipamento trocador de calor quanto no pote separador. E no topo do pote separador sai o vapor recuperado, que faz parte do processo. O vapor de aquecimento em azul ali também vem da caldeira e não entra no processo. Então nós temos alimentação lá por cima, nós temos o produto concentrado saindo pelo fundo dos dois equipamentos e o vapor recuperado saindo no topo do separador. Então aí o produto que, por exemplo, resíduo, arrasta as bolinhas de vapor para baixo, por isso que é falling film, filme caindo, vai descendo e arrasta para baixo. E nós temos agora o climbing film, o rising film, que é ao contrário, eu tenho uma alimentação por baixo, né? Passa o produto pelo trocador de calor, formam as bolinhas, só que eu vejo o detalhe, as bolinhas vão se formando na parede do tubo, a hora que junta uma bolinha com outra bolinha, formam três bolinhas maiores no centro que acabam virando uma bolhona. E essa bolhona vai subir e é arrastada por camadas de líquido. Então passa uma bolhona de vapor, uma camada de líquido, outra bolhona de vapor, outra camada de líquido, e assim por diante vai subindo. Também lá no topo, na hora que chega essa bolhona junto com as camadas de líquido, vai para o pote separador, também há um estreitamento ali num biquinho, para flashear mais, e o produto vapor sai como vapor recuperado e o produto concentrado mais no fundo. Então, tanto o falling film quanto o climbing film, eles servem para, você tem, por exemplo, um hidrocarboneto pesado, um resíduo, e você sabe que ali também ainda tem um produto leve, que é mais caro, então você joga nesse tipo de equipamento para você poder recuperar esses leves, né, desse pesado, que normalmente ele é queimado. Nós temos, por último, os evaporadores horizontais, né? Você pode constar ele dentro do pote separador, com uma figura aqui embaixo, ou pode estar fora também. Então é a mesma coisa, eu tenho uma alimentação, passa pelo trocador de calor, se for externo, como se fosse um bitubular, forma as bolinhas nas paredes, essas bolinhas vão juntando, formando bolhonas, e vai no pote separador, também tem um biquinho que faz o spray, né? E você pega, sai a bolha de vapor, que você chama de vapor recuperado no topo e o produto concentrado no fundo. Então nós temos evaporadores também horizontais. Muito bem, esses são os tipos de evaporadores.
Olha na indústria como é que funciona, o tamanho dele na indústria, uma foto aqui na planta industrial. Mas como é que você vai calcular? Aqui em cima de mim, aqui eu tenho um sistema de corrente F alimentando, e como é que eu calculo? O V, vapor recuperado no topo, e o concentrado no fundo. E o vapor de aquecimento, assim, a gente simboliza dessa forma que está em azul. Bom, esse é o jeito assim mais fácil que eu acho para a gente calcular o sistema de evaporação. Vamos ver um exemplo então. Para saber a respeito de sistema de evaporação, tem que ter uma tabela, né? E no caso, se eu for fazer uma concentração que tem água, eu pego uma tabela de vapor d'água, como essa daqui. Reparem num dado, eu tenho, por exemplo, olha na 40 Celsius, na coluninha aí de 40 Celsius, eu tenho a pressão 0,07 bar, e olha a entalpia de vapor aí, o HG, né, o HV, entalpia de vapor, 2.574,3 o valor. Muito bem, então se eu colocar uma solução qualquer num evaporador e deixá-lo a 0,07 bar de pressão, é um vácuo, eu vou estar com 40 graus lá dentro do equipamento. E vai ter o HV, vai ser 2.574,3, perfeito? Então, aqui eu tirei de uma tabela termodinâmica esses dados. Vamos ver um exemplo, então, de um evaporador. Eu tenho uma soda cáustica 5%, alimentação a 4.000, olha a figurinha, 4.600 kg por hora de soda a 5% e está a 21 graus Celsius. Eu vou alimentar no evaporador. E eu quero concentrar essa solução até 65% de concentração de soda. Então, primeira pergunta A, qual a quantidade de calor Q a ser adicionada ao evaporador? Então, aí é o balanço que eu vou fazer de energia no equipamento. Só vai me importar a corrente F, que alimenta 4.600, corrente V de vapor e corrente B do fundo, de soda 65%. E depois tem uma outra pergunta B, que é qual a vazão máxima do vapor de 40? Esse vapor de 40 é vapor de aquecimento, então não entra no primeiro cálculo do balanço de energia. Vamos deixar essa pergunta B para depois. Então vamos lá. Qual a quantidade de calor que é ser adicionado ao evaporador? Balanço de energia. Mas para fazer o balanço de energia, primeiro eu tenho que ter um balanço de massa. Então vamos fazer o balanço de massa. F é igual a V mais B, 4.600 é igual a V mais B. 4.600 é a corrente que alimenta total. Então eu tenho o balanço global e agora o balanço para o componente eu posso fazer para a soda. Então entra 5% de 4.600, é a quantidade de soda, 5% na corrente. Lá em cima na corrente V não sai nada de soda, então é zero. E da corrente B no fundo sai 65% da corrente B. Então tenho equação 2. Então, com duas equações, duas incógnitas, eu consigo achar. Da segunda equação, B igual a 354 kg por hora, substituo na equação 1 e tenho corrente V 4.246 kg por hora. Bom, já determinei o balanço de massa, já tenho o balanço de massa das duas correntes. Agora eu vou fazer o balanço de energia. Balanço de energia é vazão vezes entalpia que sai, a somatória de todas as correntes, menos a somatória das vazões de entalpia que estão entrando no equipamento. Isso aí é igual ao calor trocado. Então vamos ver como é que funciona a equação. O calor trocado Q é igual VHV que está saindo lá por cima, mais BHB que está saindo aqui por baixo. Essa é a somatória das correntes que estão saindo. Menos FHF, que é a corrente que está entrando, a energia que está entrando. Então a somatória das energias que saem, menos a somatória das energias que entram, é igual ao calor trocado. Bom, 4.246 vezes HV, mais 354 vezes HB, menos 4.600 vezes HF. Então, esses são os valores de vazões mássicas colocados na equação de balanço de energia. Bom, agora eu tenho que achar a entalpia de cada um. Lembra? A entalpia ou eu pego de tabela ou eu faço integral de CPDT. Muito bem, a 0,07 bar, que é o produto que está nessa condição, nesse evaporador, eu estou a 40 graus Celsius obrigatoriamente, tabela de vapor. Então, o HV é 2.574,3 kJ por quilo. O CP, eu tenho o calor específico dessa solução de soda na entrada, que é 1 kcal por kg Celsius, e no fundo, que é 0,7 kcal por kg Celsius. Então, o que eu faço agora? Como eu tenho dado na tabela em kJ, esse kcal aí do CP eu vou transformar em kJ. Como é que eu transformo? Multiplicando por 4,18. Então, para soluções, eu tenho que o H é igual à integral de CP dt, que é CP menos a temperatura de referência. A temperatura de referência para equipamentos que não sejam reatores é sempre zero. Então, Celsius ou 32 Fahrenheit, se eu estiver fazendo a conta no sistema de engenharia.
o sistema inglês. Então eu tenho 0,7 vezes 4,18 é o CP para achar o fundo. Do fundo aí, qual que é o H do fundo? O H do fundo é o CP dt. O CP é 0,7 vezes 4,18 para dar kJ por quilo Celsius. E a temperatura? Qual a temperatura está a corrente B? É a mesma que está o processo. O processo inteiro dentro do equipamento está a 40 Celsius. Por quê? Porque tem equilíbrio. Tem líquido embaixo e vapor em cima em equilíbrio. Tudo o conjunto está a 40 Celsius. Então, eu vou fazer 110, o resultado do HB vai ser 110. E o HF que alimenta? Mesma coisa, CPdt. O CP é 1, só que eu multiplico por 4,18 para passar para kJ. Lembrando, eu estou transformando para kJ porque o HV, que eu peguei da tabela lá em cima, o H do vapor d'água, é 2.574,3. Então aí eu concentrei a solução de 5% para 65%, retirando água da solução, retirando 4.246 kg por hora de água sob forma de vapor. O conjunto então está a 40 Celsius, 0,07 bar absoluto, que é esse conjunto aqui todo. Perfeito? Então esse é o balanço de energia que eu vou fazer, assim eu descubro a quantidade de calor que... Então, a quantidade de calor que, eu substituindo os valores de HV, HB e HF, eu encontro uma quantidade de calor que de 10.568.016 kJ por hora. Eu posso transformar isso em kW, dividindo por 3.600, né? kW é kJ por segundo e assim por diante. Uma observação que eu gosto de colocar, que é sempre quando eu tenho um líquido com a presença de sólidos, né? O sólido provoca um aumento na temperatura de ebulição desse líquido. Então tem uma equação prática que é o ΔT, ou seja, quanto entra de ebulição a mais a temperatura desse líquido quando você tem uma certa concentração de sólidos. Então é 2C que divide 100% menos C, onde C é a concentração. Então vamos ver um exemplo. Se eu tiver uma concentração de 60% de sólidos, então 2 vezes 60 igual a 100 sobre 100 menos 60, fazendo essa conta vai dar 3 graus Celsius, ou seja, se eu tiver 60% de sólidos presentes num líquido, esse líquido vai entrar em ebulição 3 graus Celsius acima do que era esperado na tabela. Ou seja, isso é válido para soluções de açúcar, por exemplo, mas não são todos os produtos todas as soluções que aumentam dessa quantidade, não. Tem algumas aumentam 2, outras 1,5, assim, mas normalmente o engenheiro nem considera esse fator, tá bom? Muito bem, agora vamos à pergunta B. A pergunta B é a vazão máxima de vapor de aquecimento. Agora é o vapor que vai servir para aquecimento. Não é aquele vapor que sai do processo, vapor recuperado, lembra? O vapor que sai do processo é a água que continha o processo que evaporou. Esse daí é chamado vapor recuperado. Agora não, é o vapor de aquecimento, é o vapor que está em azul aí que vai servir de aquecimento. Só que foi dado 40 psi. Essa é uma leitura manométrica. Esse G aí significa que é manométrico. Eu não faço nada com isso. Eu tenho que passar para absoluta, porque todos os dados de engenharia são dados em absoluta, pressão absoluta. Então, 40 psi é a mesma coisa que 54,7. Eu aumento 14,7. Eu vou somar a pressão atmosférica, né, pressão manométrica mais atmosférica vai dar absoluta. Ou seja, 54,7 psi. Fazendo a transformação dá 3,8 bar, porque a minha tabela está em bar, absoluto. Ou seja, ele dá 3,8 bar absoluto. Eu vou pegar a tabela e eu só tenho, olha a coluna de pressão aí, eu tenho 3,6 e 4,7. Eu não tenho 3,8. Bom, então o que eu faço? Eu interpolo, né? Eu vou interpolar tanto para achar a temperatura quanto para achar o ΔH de vaporização. Ou seja, porque esse vapor ele entra na forma de HV, ou seja, vapor saturado seco, e sai como forma de HL, ou seja, líquido saturado. E está no conjunto a mesma temperatura, então, não há um subresfriamento nesse exemplo. Então eu tenho 3,8 bar, a hora que eu interpolo eu encontro 141,6 graus Celsius, que é a temperatura que está esse vapor, e o ΔH de vaporização, ou de condensação, é 2.139,7 kJ por quilo, interpolando. A coluninha de evaporação entre 2.144 e 2.114, vai dar 2.139,7. Muito bem, utilizando agora o balanço de energia para o vapor de aquecimento, que é igual a M ΔH. Ou seja, M, a massa, a vazão máxima de vapor é 10.568.016, que é a quantidade de calor que ele tem que fornecer para o evaporador,
Nós vimos a quantidade de calor que o evaporador tem que receber para poder fazer aquela concentração lá de 65%. Agora, quem é que vai fornecer? Quem vai fornecer vai ser esse vapor d'água aqui de aquecimento. Então, a massa de vapor vai ser 4.939 kg por hora de vapor de aquecimento, esse vapor de 40 libras, aí, ou 54,7 pSa, que vai fornecer para ele poder vaporizar aquela quantidade de água e ficar com 65% de concentração no fundo. Bom, eu posso também perguntar, e qual é a área de troca térmica necessária para provocar essa concentração? Então, se eu tiver entre vapor d'água e o produto que está, a soda sendo concentrada, no caso aí, eu tenho um U de aproximadamente um coeficiente global de troca térmica de 1.703 watts por metro quadrado Celsius. Então, qual seria a área? Eu aplico a equação de Fourier, Q igual a U a delta T, que é a única equação que tem a área necessária de troca térmica, a equação de Fourier. Então, eu tenho Q igual a U a delta T, no caso não é LMTD, é delta T, porque a temperatura interna é a mesma, 40 Celsius, não muda, e a temperatura externa também é a mesma, 141,6, que a gente acabou de achar, que é a temperatura que está esse vapor, que entra saturado e sai como líquido saturado. Muito bem. O que eu tinha 10.568.000, eu vou transformar para quilowatt, por quê? Porque o U está 1.707 watt por metro quadrado. Muito bem. Então, como é que eu faço? É só transformar a hora para segundo, né? Que quilojoule por segundo é quilowatt. Então, eu divido 10.568.016 por 3.600, encontro 2.935 kW, mais 3 casas, então fica 2.935.560, vai passar para watt. Então, quilowatt para watt, aumento 3 casas. Fazendo a conta agora, Q igual a U a delta T. O delta T é a temperatura do vapor, 141,6, temperatura que está externa do equipamento, e a temperatura interna, que é 40 Celsius. Eu estou lá na tabela com 40 Celsius, que é 0,07 bar de pressão. Ou seja, eu tenho uma área de 17 metros quadrados, é a área necessária. Aí eu vejo qual é a área que tem um tubo, né, a área de um tubo, e vejo o comprimento, é a área de troca térmica, eu vejo o número de tubos necessários para fazer essa evaporação, transformar a soda de 5% para 65%. Muito bem, às vezes eu tenho trocador duplo efeito. O que é um duplo efeito? O vapor recuperado que sai do primeiro evaporador, ele é jogado no segundo evaporador. Para quê? Para eu economizar energia, eu vou economizar vapor, porque eu só uso o vapor que vem da caldeira, o vapor de aquecimento, no primeiro evaporador. Ó. O primeiro evaporador entra vapor de aquecimento, aquele que vem da caldeira, que eu queimo óleo para fazê-lo. Agora, o segundo evaporador, eu não jogo vapor de aquecimento, eu aproveito esse vapor gerado no EV1, no primeiro evaporador, que chama de vapor recuperado, e alimento como vapor de aquecimento o segundo evaporador. E assim, dessa forma, eu utilizo esse vapor recuperado. Porque o que eu ia fazer com ele? Então, eu tenho que usar esse vapor recuperado. Ele tem uma fonte de energia. E eu gasto com vapor de aquecimento, aquele que eu estou queimando óleo na caldeira, só no primeiro equipamento. E a corrente de fundo do primeiro evaporador, a corrente B, se transforma na corrente F do segundo equipamento. Então aí nós temos um trocador duplo efeito, nós temos um evaporador duplo efeito. Então eu pego o vapor recuperado no primeiro evaporador e uso para ser o vapor de aquecimento do segundo evaporador. Então nós temos um duplo evaporador. E quando é que a gente usa um duplo efeito, um triplo efeito, um de 4 evaporadores? É um fator econômico aí. Você vai ter que verificar qual que é mais barato, ou seja, essa economia de vapor que eu estou fazendo, economia de energia, vale a pena comparando com o custo do equipamento? Então eu vou comprar mais um equipamento para poder aproveitar o vapor. Normalmente vale a pena sim, mas você tem que fazer sempre a conta. Também depende do material. Nós temos um processo de evaporação, nós temos essas soluções a temperaturas elevadas, então nós temos vários problemas de materiais. Então você tem material caro, material, por exemplo, evaporador de níquel, então ele custa caro. Então você vai fazer a comparação do preço do equipamento com o preço da economia de energia que é feita. Então é assim que você escolhe se vai ser simples efeito, é um só, duplo efeito 2, triplo efeito 3 e assim por diante. Você tem N conjuntos de evaporação aí, porque só o primeiro
que utiliza vapor de aquecimento que vem da caldeira. Os outros você pode colocar vapor recuperado. Por exemplo, se eu colocar um terceiro aqui, eu pego o vapor recuperado do segundo e alimento o terceiro para fazer a economia de energia, com o vapor de aquecimento do terceiro. Muito bem, vamos ver um exercício. Eu tenho nesse processo aqui a alimentação de uma solução 15% de sólidos. Olha o primeiro na evaporadora. Nós temos um evaporador triplo efeito aí. E no primeiro, na alimentação, eu tenho 15% de sólidos. Tem 20 mil quilos por hora de uma solução, 15% de sólidos. Eu estou consumindo um vapor de aquecimento de 2 mil quilos por hora nesse equipamento aí. Então eu vou comparar depois esses 2 mil quilos por hora que eu teria de economia de cada equipamento, por exemplo, se eu colocasse mais o segundo, mais o terceiro, então essa conta que eu vou fazer. Bom, a pergunta é qual o total de vapor recuperado? Quanto eu estou recuperando 1, mais eu recuperando 2, mais eu recuperando 3, né? Como é que eu faço isso? Bom, eu tenho uma alimentação, então, se é 20 mil quilos por hora, 15% de sólidos, eu tenho que de sólidos, 15% de 20 mil é 3 mil. Então, de sólidos mesmo, eu tenho 3 mil. E 17 mil de água, então, para dar os 20 mil. Então, isso eu estou alimentando aqui no primeiro evaporador, 17 mil de água, né, e 3 mil de sólidos. Essa é a solução que eu estou alimentando 15%. Passa pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro. Então, esse sólido, ele não sai lá no topo como vapor recuperado. Vapor recuperado é só a água que sai. O sólido sai no fundo do 1, no fundo do 2 e no fundo do 3. Ou seja, no fundo do 3 está saindo 3 mil quilos por hora de sólidos. Só que eu transformei no terceiro, eu quero que tenha 40% de solução a concentração. Então, eu sei que 40% dessa corrente é sólido e 40% equivale a 3 mil quilos por hora de sólido, que é o total de sólidos que tem nesse conjunto todo. Ou seja, 3 mil quilos por hora é 40%. 100% então vai ser 7.500, né? A corrente total então é 7.500. Do total de 7.500, está saindo aqui embaixo do evaporador 3, que é 7.500, 3.000 é de sólido. Então, 4.500 só pode ser de água, que é 60% de água. Ou seja, se eu entrei lá com uma certa quantidade de água, 17 mil, e está saindo no fundo do 3 a quantidade de água de 4.500, o total dos recuperados lá em cima, que era aquela água de processo que virou vapor recuperado, só pode ser o 17 mil que entrou, menos o 4.500 que saiu pelo fundo do 3. Só pode ser 12.500, né? Que é o total do vapor recuperado 1, mais vapor recuperado 2, mais vapor recuperado 3. Perfeito? Tudo bem? Então, se inscreva no canal se você gostou, faça seu comentário aqui embaixo e aguarde o próximo vídeo, ok? Muito obrigado.